Fala pessoal, Walter, Pensador TK. Debate de ontem foi sensacional, depois eu falo sobre isso, mas primeiro eu estava fazendo uma pesquisa aqui no YouTube sobre as palavras-chave de pastor e Bolsonaro, para verificar assim o que alguns pastores andam falando durante essa última semana, falando bem, mal, neutro. E aí eu me defrontei com um vídeo desse pastor que eu nunca tinha visto na minha vida. Mas antes de mais nada, antes de comentar, curte, compartilhe, se inscreve no canal. Verdade é uma só, como eu sempre digo. E na descrição vai estar dois links. O link primeiro é da arrecadação do meu livro Bolsonaro não traiu o Brasil desmentindo 22 narrativas. E o segundo é do livro Mas, Ensaios da Mídia contra o Governo Bolsonaro, que está super baratinho, é um livro muito divertido de ler. Inclusive, a arrecadação, se você doar R$30, você já faz jus ao livro quando eu imprimir. Então é como se você estivesse comprando na pré-venda. Mas enfim, vamos voltar ao assunto do vídeo. Esse pastor, ontem lá na minha igreja, eu fiz uma pregação, que inclusive está aqui no meu YouTube, sobre a questão do cristão e a política governamental. Procure aí, cristão e a política governamental, no meu canal, que é essa mesma pregação que eu fiz ontem, que é sobre a participação do cristão na política, e que o cristão pode e deve participar da vida política. Porque eu foco muito em cristãos que botam essa ladainha que não tem nada de bíblico, de o crente não pode se envolver com política, ou fica botando dificuldade, fica falando, não esquerda nem direita, tem que fazer só pregação, oração. Isso aí também tem que ser feito. Só que a vida política está em toda parte. É uma coisa que influencia nossas vidas. Então não tem como você se isentar isso de forma nenhuma. E não é só no voto não, tá? É você defender os valores, defender pessoas que defendem esses valores. Enfim, é você ter uma influência na sociedade, porque os malignos, aqueles que são da esquerda, esse povo que nos apoia nós, eles estão fazendo isso. Então a gente tem que combater. Combater com as armas espirituais e com as armas carnais também. Dentro do que pode, claro. Cada um no seu quadrado. Como Jesus disse, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Aquilo que tem a ver com Deus, a gente dá a Deus. Aquilo que tem a ver com o homem, dá ao homem. Mas enfim, deixa eu pegar aqui o trecho que ele começa a falar. Seja quem você for, católico, evangélico, seja você pastor, padre, presbítero, diácono, simpatizante, quero para você refletir nessa live. Tá, Sabe, sinceramente, o que eu penso? Eu vou voltar a falar disso aqui. Nós temos que buscar para que a vontade de Deus seja feita. Então não adianta ficarmos discutindo. Não adianta querermos convencer ninguém a mostrando o erro de um lado do outro. Sinceramente. Uma coisa que me chamou a atenção, eu assisti até assim mais ou menos 18, 19 minutos, o resto vai ser inédito para mim ainda. Esse pastor em nenhum momento mencionou o perigo do Lula e do PT nem da esquerda. Você vai, não adianta discutir esquerda e direita. Se você acha que são as mesmas coisas, pastor, então você já começou mal. Eu falo para vocês de todo o coração, sabe por quê? O que deveríamos ter feito, talvez não fizemos, e agora fica uma corrida para querer convencer os outros. Meu irmão, se nós tivéssemos colocado os valores cristãos no coração de todas as pessoas que queremos convencer sobre direita ou esquerda, não teríamos agora tanto trabalho. Ah, é sério, irmão? Seguinte, os valores cristãos são defendidos por muitos dos candidatos da direita, mas os candidatos da esquerda, eles não defendem os valores cristãos, eles defendem um Jesus totalmente distorcido, um Jesus que passa a mão no pecado, um Jesus socialista. Socialismo é anticristão. Então não queira dizer, a esquerda e a direita defendem os valores cristãos. A esquerda não defende os valores cristãos. A direita, que é conservadora, defende sim valores cristãos. Tá? Mas vamos continuar, que depois a gente vai conversando à medida que ele vai falando. Entende? E o que me entristece, sem hipocrisia, sem demagogia, é que, sinceramente, a sensação que eu tenho é que estamos lutando mais. Hoje, eu vejo, me perdoe, eu sei que o que eu vou falar agora vai gerar uma polêmica, eu sei que o que eu vou falar agora, vai incomodar muita gente, homem de Deus, mulher de Deus, você cristão. Temos nos empenhado tanto para convencer, se é que temos que convencer as pessoas a respeito de Cristo, como queremos convencer sobre direita ou esquerda. Pensa sobre isso. Meu irmão, se as pessoas se dedicassem tanto à pregação do evangelho, como estão se dedicando agora para convencer sobre direita ou esquerda, pode ter certeza, teríamos já alcançado muito mais vidas para o reino de Deus. E eu sei que quando eu toco nesse assunto, incomoda muita gente, sai da... Meu filho, incomoda, sabe por quê? Você tem um perfil dos que eu mais combato, que é o isentão cristão. Veja que ele coloca genericamente direita e esquerda como se fosse a mesma coisa. Não são. A direita, com suas imperfeições, suas limitações humanas, ela não quer o que a esquerda quer. A esquerda quer o domínio total, quer valores imorais, valores de relativismo moral, sexualizados, tudo o que não presta.
Você querer dizer que os dois são equivalentes não existe. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o senhor dizer como se o pessoal cristão estivesse muito engajado na política, esquecendo do cristianismo. Isso é uma mentira, irmão. Porque, na verdade, é o contrário. A igreja, por muito tempo, se preocupou apenas em fazer ativismo cristão. É ruim, é errado fazer isso? Não, de jeito nenhum. A igreja tem que fazer o ativismo cristão, defender os valores, a fé cristã, mas ela não pode se resumir a isso. Ela sempre foi muito omissa, tá? As igrejas que se dizem cristãs que não foram omissas foram justamente as de esquerda, que colocavam socialismo, botando um Jesus diferente. Agora a igreja despertou para esse outro lado. E o irmão vai, no momento que a igreja desperta para uma necessidade, vir dizer que, se fizesse isso com tanto empenho, o evangelho já tem sido feito com empenho há muito tempo. É porque, de fato, há um esfriamento geral do cristianismo no mundo, como Deus previu, mas não por causa da política. E porque a política é o que eu estou combatendo que esse irmão está falando. Como se não fosse nada. Você vai ver que quando ele falar depois, ele fala do dia 30 da eleição, como se fosse o jogo da Copa. Como se fosse, o pessoal está todo animado, o time vai vencer, vai perder, depois passou, a vida normalizou. Não mesmo. Mas vocês vão ouvir do próprio cara isso. A live fica com raiva. Mas é uma percepção, eu não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para te abençoar, para falar aquilo que o Espírito Santo. Isso é uma revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo tem colocado isso no meu coração. Tá certo. Sabe? É como se o Espírito Santo de Deus fosse assim, olha, eu estou triste com o meu povo. Porque se nós tivéssemos feito essa corrida e tivéssemos alvorado a bandeira de Cristo, de verdade, amados, não precisaríamos estar levantando bandeira de ninguém agora. Não precisaria estar ninguém se ofendendo, se agredindo, não fisicamente, mas verbalmente, ideologicamente. Tá? Então, sinceramente, hoje... Acontece, irmão, que a bandeira de Cristo que o senhor menciona, ela está sendo censurada justamente pelos agentes do outro lado, que você está dizendo que a gente está agredindo. Tá? E ficar só com a bandeira de Cristo sozinha, sem combater eles, é o mesmo que nada. Certo? Porque como mencionei na pregação de ontem, de novo assistam, que está aí no meu canal, o cristão precisa se posicionar e pessoas que combatam estas pessoas que querem nos calar precisam ser colocadas lá. E não é só na oração, não é só empunhando a bandeira de Cristo que isso vai acontecer, tá? Tem toneladas de exemplos da Bíblia, de situações até de profetas que empunharam bandeiras, assim, de políticos de uma certa forma. Claro que estava guardadas as devidas proporções, porque não tinha presidente, governador na época, mas os governantes da época. O rei Davi, por exemplo. O Natã, ele levantou a bandeira do Salomão, porque o ímpio Adonias, estava se apossando do reino indevidamente e ameaçava a vida deles. Então ele empunhou a bandeira do Salomão, de uma certa forma. Guardadas de novo as devidas proporções da época. Mas enfim, vamos continuar. O que cabe a nós, de todo o coração, não adianta, sinceramente, doa quem doeu que eu estou falando agora. Tínhamos que ter feito essa corrida para pregar o evangelho. A corrida de pregar o evangelho sempre tem acontecido, tá? Como eu mencionei antes. Isso nunca faltou. Mas Sandro, antes tarde do que nunca. Amém. Mas cuidado, nós, pastores, eu falo interdenominacionalmente, tem que se tomar um cuidado muito grande para não ficarmos abrindo a Bíblia agora e tudo que for ser pregado tenha uma ideologia política. Novidade para você, irmão. Política está em tudo, tá certo? A esquerda entendeu isso. E eles usam isso muito. Até sua posição agora é a posição política. Só que é uma posição política de isenção. É uma posição que tenta manter a neutralidade. Mas é uma posição política. É uma posição que você tenta fazer que chama de positivista. Tá? Então não venha pensar que o senhor está se isentando, que o senhor está não defendendo ninguém, que o senhor está defendendo um lado sim. O lado que fala nem isso nem aquilo, da Bolsonaro, é o que o pessoal queria falar, chamado terceira via, certo? Só por mesma história. A mentalidade política. E viemos estar esquecendo verdadeiramente de almas. Isso, tu tá meio com um discurso estranho, hein? Tá com a blusa vermelha, tá... Não, meu irmão, não tô com um discurso estranho de nada, não. É mesmo, irmão? Você não tá com um discurso estranho porque você tá tão preocupado com o seu discurso e com a sua camisa vermelha. É estranho. É como se você estivesse precisando se justificar. Se você tivesse tão convicto que você tá falando, pastor, você não precisava estar tão alvoroçado com isso. Calma. O meu posicionamento, o que Deus colocou no meu coração, o meu posicionamento hoje é diante de Deus. Tá? Nós temos que nos colocar diante de Deus. Eu vou até avançar, deixar um pouco mais rápido aqui, gente, senão vai levar uma eternidade. Não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Tá aí uma das conversas, um discurso que eu mais detesto. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Claro que na concepção cristã, de fato, você não desvia para nenhum dos dois lados. Mas a gente sabe que ele está falando da questão política, né?
Colocar os dois como equivalentes é o pior erro que um cristão pode cometer. Enquanto um lado nos acomoda, é o lado que defende as nossas liberdades, é o lado que permite que estejamos ativos na nossa fé, o outro lado que quer a nossa destruição. Não existe essa história de ficar no meio, tá? Meu irmão, se posiciona no céu, se conecta ao trono. Porque assim... Ô, irmão, eles não são mutuamente excludentes, tá? Mutuamente excludentes são coisas que você escolhe uma e automaticamente a outra é excluída. Ou seja, ele dá como se posicionando para o céu, então você se exclui do posicionamento político. Mentira, mentira. Você está ligado com Deus, você está conectado a Deus, servo dele, não o exclui de você estar posicionado politicamente, porque os nossos valores se alinham mais com um lado do que com o outro, e esse é o lado da direita, certo? Sinceramente, dia 30 vai passar. Fica esse alerta para você, crente. Fica esse alerta para você, pastor, obreiro, diácono, presbítero. Viram o que eu disse? Ele falou, dia 30 vai passar. É sério, é? Dia 30 vai passar? É jogo do futebol, é Copa do Mundo? O Brasil vai jogar, ganhando, perdendo, o pessoal vira para um lado e depois volta às vidas normais, é isso, pastor? Faça dia 30, ganha o candidato que for e vida segue, é assim? Ou um deles vai dar continuidade ao que está tentando ser feito agora, o presidente Bolsonaro, que está fazendo um expurgo contra a esquerda, está mantendo nossas liberdades dentro do que ele pode, enquanto que o outro se entrega completamente ao governo mundial e defende toda sorte de coisas que os nossos vizinhos estão sofrendo, Nicarágua, Colômbia, Venezuela, Argentina. É a mesma coisa? A vida passa, pastor? Você está de brincadeira comigo. Presbítero, ministro de louvor, você irmãzinha do coque da oração, fica esse alerta, dia 30 vai passar. E eu não vou ver. Sim, 30 vai passar, aí você não vai ver. É realmente, porque a sua postura, pastor, é alguém que aliena e que está alienado. Você acha que tanto faz. É isso que você está dizendo. Até agora, em 3 minutos de mídia, você não falou nada sobre a ameaça de Lula. Nada. Eu não vou ver, porque eu não sou Deus, eu não sou onisciente. Mas eu não preciso ser Deus para ver muita coisa que pode acontecer, pastor. Que o nosso Deus veja, que o nosso Deus possa verdadeiramente contemplar o seu povo pregando o evangelho, batendo nas portas, mandando mensagem, colando adesivo no carro, pelo menos igual estão fazendo agora por política. Pastor, eu nem colo adesivo no meu carro para comer essa história. O meu carro é limpo, até porque eu sei, e justamente reforço o que eu estou dizendo, se eu colo o adesivo do meu presidente Bolsonaro, há o risco do meu carro ficar mais quebrado do que ele já está. Porque o outro lado é um lado violento, é um lado que nos odeia, certo? O nosso lado não fica pegando os adesivos do Lula, arrancando e fazendo vandalismo com o carro dos outros, mas eles fazem com o nosso. Então já começa aí a diferença. Mas enfim. Sandro, você é contra a política? Não, não sou contra a política. Não parece, irmão. Sinceramente que você é contra a política. Você não é contra a política, quer dizer. Sou contra a política. Quem me conhece, quem é de perto de mim sabe. Mas sinceramente, irmãos, nós temos... fica esse alerta. Dia 30 vai passar. E eu gostaria... Não, dia 30 não vai passar não, irmão. Quando o dia 30 acabar, vai ser só o começo. Vai ser só o começo ou da continuidade do que está agora, tentando se melhorar alguma coisa, ou o descambado do Brasil pro buraco. Não sei por quanto tempo vai levar para ir pro buraco, mas vai ser o caminho pro buraco sim. Todas as nações à nossa volta que estão caindo para a esquerda é a prova disso. Isso não é ficar com discurso de medo, não. A Argentina está ali, foi alertado, a Venezuela está aí, Colômbia está aí, Chile está aí, enfim. De ver o mesmo empenho em que estamos colocando para eleger homens, para nós elegermos Cristo. Aí, o adesivo do seu candidato, coloca... Eleger Cristo, irmão. Cristo não é candidato, não, certo? Cristo não está na campanha querendo se apossar do Brasil politicamente, não. Se acontecer isso, que eu duvido, claro que não vai acontecer, é claro que os cristãos votam todos em Cristo. Mas isso não existe, isso é assim, uma coisa ridícula de se falar. Qual o adesivo da tua igreja? Você já colocou adesivo da tua igreja? Não, eu não coloquei adesivo, não coloco nenhum. O único adesivo que tem no meu carro é o adesivo do óleo, certo? Já colocou lá o adesivo do Jesus te ama? Já colou no portão da tua casa? Já fez carreata para Cristo? A única coisa que está colada na minha casa e na parte de dentro são apenas 3 valores: Deus, Pátria e Família, que coincidentemente não são justamente os valores do presidente Bolsonaro e não são os valores do Lula, que você está falando como se fosse a mesma coisa. Já fez passeata? Aí eu evangelizo 30 minutos, 20 minutos, entrega panfletinho só. Porque só entregar panfleto não é o que você tem feito por política. Sabe, fica aí, mostrando erro, falha de um lado do outro, porque esse é isso, porque esse é aquilo, e aí... Pensa no evangelismo político que está sendo feito nesse momento, e para o evangelho, às vezes, sai para evangelho, vamos evangelizar. É o show da hipocrisia. Tô fazendo a obra de Deus. Sai só para entregar panfletinho. Ô, meu querido, isso é uma obra de Deus, sim. Porque quando você faz a defesa dos valores
de uma pessoa que defende os valores, que vai manter a nossa liberdade, nós estamos garantindo a continuidade do evangelho no Brasil. Ok? A gente tem que fazer a nossa parte. E o que você está fazendo é um desserviço à Igreja de Deus. É realmente vergonhoso, é muito lamentável a sua postura, pastor Sandro. Tá? Então fica esse alerta, dia 30 vai passar. E eu não vou dizer que eu quero ver, porque eu não vou ver, mas Deus vai ver. Que cada um de nós venhamos nos responsabilizar, porque Deus vai cobrar. Pois é, pastor, eu me responsabilizo muito pela minha posição firme, sabendo que o presidente Bolsonaro é a quem está do nosso lado, independente das suas falhas. Ok? Agora o senhor se responsabiliza? Não. O senhor se isenta. O senhor fala apenas de orar, fala apenas de pensar se posicionar, de fazer militância cristã, como fosse a militância política não pudesse ser feita também em paralelo. Você se responsabiliza pela tua postura em cima do muro. Nem quente, nem frio, pastor. Nem quente, nem frio. Você sabe o que Jesus disse sobre isso, né? Que ele vomitaria da boca. Espero que não seja o seu caso. Tá? Fica aí, em nome de Jesus, essa palavra, em nome do Senhor Jesus, de todo o coração, tá? E eu creio que Deus... É isso aí, minha irmã, é isso aí. Tem que ter palavra. Olha só, irmão, confesso que tem live que nem estou assistindo porque só se fala de política. Eu quero ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Beleza? Você não assiste. É muito simples. Você não precisa, ninguém está te forçando a assistir a live. Graças a Deus temos liberdade. Porque se o outro eleger, você não vai poder ter muita escolha não, sabe? Porque, olha só, a esquerda já está querendo restringir, inclusive, as coisas que se falam em púlpitos, certo? O Lula, por exemplo, falou lá que o cristão, que o pastor não podia falar nada sobre de política, ele tinha que ficar caladinho. Engraçado, o Lula falou isso. Porque eles que querem o nosso silêncio. Eles sabem que é uma ameaça para eles se a gente falar sobre isso. Quando a gente fala sobre isso, eles só querem que fale do Jesus que passa a mãozinha na cabeça, o Jesus revolucionário que eles pintaram. E aí quando você faz esse tipo de conversa, pastor, você só propaga o que eles querem. O isentismo religioso que não está em nenhum local da Bíblia. Palavra, é disso que eu falo, tá? Então, para nós finalizarmos, Mateus capítulo 6, versículo... Aí não adianta vir com palavrinha, botando o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Porque o teu reino, o reino de Cristo, pastor, ele vem após o fim, a conclusão deste mundo. Até lá nós temos que viver aqui. Nós estamos nesse mundo por motivo. Nós temos missões de Deus aqui, que não é só salvar alma no sentido literal do Evangelho. É realmente a gente combater um bom combate. Salvar também mentes que não vão até Cristo porque elas estão sendo enganadas por essa ladainha esquerdista que distorce o Evangelho, distorce a verdade, escraviza almas e nos impede de ter a liberdade de estar falando aos outros. Nossa fé cristã está sendo taxada como fake news, como discurso de ódio. E enquanto vem conversinha como a tua, vai continuar desse jeito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa antes da gente terminar. Versículo 9, assim na terra como no céu. Vamos buscar o reino, irmão. Vive com teu amigo, com a tua família, em ano abençoado. E depois você deixa nos comentários o que você acha. Consagro, estou me consagrando. Pai, então nos dê a sabedoria, a estratégia para podermos, meu Pai, levar a tua boa, santa e poderosa palavra. Pai, nos dê uma noite de... André botou uma vergonha que a maioria tem feito. Enfim, eu tô vendo que ele só vai estar com comentário, então é isso. Vocês param aí, pastor Sandro Almeida, é lamentável. É bem lamentável que mais um pastor esteja com essa postura omissa. É uma postura omissa. Eu estou admirado que muitos estão se posicionando, fico muito feliz, glorifico a Deus por isso, mas o Senhor, infelizmente, não foi o caso. Se o senhor ver meu vídeo, Deus tenha misericórdia do irmão. Porque essa tua conversa não se sustenta a partir do momento que o outro lado ganhar. Bolsonaro ganhando, o pastor vai poder continuar com o seu canal, vai poder continuar falando, pregando da palavra que o senhor acha da tua forma, enquanto que o outro vai começar a criar mais dificuldades para o senhor se pronunciar. Isso é um fato. Isso é um fato. Existem até correntes por aí que estão querendo fazer leis de abuso do poder religioso, que nada mais é do que pastores usando o poder de influência para poder falar aos fiéis, instruir sobre posições políticas mais alinhadas com a causa cristã, que é também evangelho. Porque a política está em toda parte, influencia nossas vidas. Dia 30 de outubro, não é só um dia de Copa do Mundo que vai passar, o pessoal vai vibrar ou ficar triste e depois a vida segue, não. Vai ser o início ou de uma nova causa ruim para o Brasil ou a continuidade da atual. Mas vai influenciar muito.
Então não caio nessa, pastor Sandro Almeida. Se você vê o meu vídeo, isso é feito de coração. Eu não acho que o senhor é um incrédulo, um desviado. Eu não acho, porque eu não te conheço. Mas a tua palavra é um desserviço à fé cristã. Você precisa rever isso. Veja o meu vídeo sobre cristão e a política governamental. Reveja o seu posicionamento. É óbvio que o cristão tem que colocar Deus em primeiro lugar. Mas não é mutuamente excludente o cristão ter a sua fé cristã, a exercício da sua fé cristã, e ele está defendendo pessoas alinhadas com isso, politicamente também, que estejam nos ajudando a manter as nossas liberdades. Então é isso, gente. Curte, compartilhe, se inscreve no canal. E a verdade é uma só, como eu sempre digo. Valeu, gente.